O que acontece quando você não assume a responsabilidade por suas emoções é que você ou as reprime e externaliza de certas maneiras, ou reage a elas e as externaliza. Nenhuma das duas é boa. E entenda que a emoção não está atrelada a quem você é apenas um sentimento que está acontecendo no corpo. Olá a todos, bem-vindos ao Ask Julie Ryan Show. Sou a Julie e feliz por nos acompanharem. Minha intenção com este programa é fornecer informação, discernimento e conforto a pessoas do mundo todo, ajudando a responder as perguntas da vida sem resposta. Temos Brett Lockett conosco hoje. Vocês vão amar, amar, amar ele. Bem-vindo, Brett. Oi, Julie, como vai? É bom te ver. Obrigada por dedicar seu tempo conosco. É um prazer estar aqui. Eu não trocaria por nada. Já era para acontecer há tempos. Demorou, pessoal. O principal motivo de ter o Brett aqui é... Vocês sabem como eu sou fã de futebol americano. Bem, ele é um ex-jogador da NFL que se tornou um coach de relacionamentos, vejam só, para organizações e indivíduos. E isso é uma grande mudança de carreira. E então, vou te fazer muitas perguntas sobre os aspectos espirituais e as ferramentas que você usa para fazer essa mudança e o que você está usando agora para empoderar na sua carreira pós-futebol americano. Tenho muitas perguntas divertidas para você. Espero dar respostas divertidas. Gosto de me divertir. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Beleza. Você diz que não importa o que aconteça, temos o poder de escrever nossa história. O que quer dizer com isso? Sua realidade é um ponto de inflexão do que está acontecendo internamente. E você pode realmente criar o que quer que seja que você queira neste mundo. Porque tudo começa em um nível bem subconsciente. Uma vez que você consegue entrar no subconsciente e entender como o subconsciente opera, você pode então quase que hackear esse subconsciente e, por sua vez, criar a realidade que você está tentando criar. Então, tudo é possível nesta vida e tudo realmente se resume àquele sonho que começa dentro de todos nós. Certo, vamos destrinchar isso na próxima hora, mais ou menos. Sim, vamos destrinchar. Você diz que todos temos um talento, Brett. Como acessamos esse talento? Como descobrimos e acessamos? Nossa, sabe, quando eu era mais novo, eu teria dito, sabe, apenas siga seu coração, certo? Siga seu coração e ele te levará até lá. E isso é verdade quando se trata de, sabe, eu diria um entendimento do mundo, certo? Mas, sabe, eu diria que quanto mais velho e mais experiente eu fico em termos de poder ajudar as pessoas, em termos de ser capaz de ajudar as pessoas a encontrar suas paixões e seus dons, eu comecei a acessar diferentes sistemas e ferramentas. Algumas pessoas usam astrologia, algumas pessoas usam desenho humano ou outras coisas assim, e eu acabei encontrando alguns sistemas que me permitiram desbloquear certos dons no meu mundo. E provavelmente a maior coisa que eu usei é este sistema chamado chaves genéticas, que é um sistema fundado por um cavalheiro chamado Richard Rudd, um cavalheiro incrível da Inglaterra. E é um sistema que está interligado com a astrologia, que também está interligado com o I Ching chinês, mas é baseado em nossos 64 códigos genéticos que estão em nosso DNA. E é quase como um sistema que nos permite entrelaçar e correlacionar a psicologia para entender nossos dons, nossas paixões, o trabalho da nossa vida, o que estamos aqui para aprender e como podemos abrir nosso coração para realmente criar e evoluir para a pessoa que queremos ser. Bem, mal posso esperar para ouvir mais sobre isso também. Vamos lá. Sim, quando estava no New England Patriots, você foi treinado por Bill Belichick, o técnico mais vitorioso de todos os tempos na NFL, e jogou com Tom Brady, o quarterback mais vitorioso na história da NFL. Existem pérolas daquela cultura de excelência que você aplicou à sua vida e ao seu trabalho
como coach para os outros? Ótima pergunta. E, sabe, já me fizeram muito essa pergunta ao longo dos anos. E, sabe, acho que todos nós tiramos coisas de certas experiências em nossa vida e as aplicamos a futuros desafios ou obstáculos pelos quais estamos passando. E, sabe, realmente a principal coisa que eu aprendi com os Patriots foi a mentalidade necessária para ser um Patriot, porque eu joguei em outros 2 times da NFL. Um foi o Cleveland Browns, o outro foi o New York Jets. E ambas com dinâmicas muito diferentes, embora em ambos os times tivessem técnicos que foram treinados por Bill Belichick, certo? Então havia um sistema similar, no entanto não podia ser replicado por causa do talento dos indivíduos, mas também da essência da energia no time. E eu acho que todo time, toda dinâmica tem uma energia específica. E cada pessoa naquele time tinha uma atitude altruísta. Todos eles queriam vencer, e não necessariamente vencer porque eles queriam vencer, mas porque queriam ver o time vencer. E, sabe, você via isso repetidamente com o Tom, que sacrificou, sabe, certos reconhecimentos pessoais, tudo isso para poder promover outras pessoas no time ou poder contratar outros jogadores e dar a eles mais dinheiro. Você o viu ser simplesmente um jogador de equipe, mas a maior lição que aprendi lá foi só fazer o seu trabalho no seu melhor. Certo? O Belichick sempre diz isso, certo? Apenas faça seu trabalho. E se não fizer seu trabalho em alto nível, não vai ficar por muito tempo. Mas era uma daquelas atmosferas onde você olha para a esquerda, para a direita e todo mundo é excelente no que faz, sabe? E sabe, eu não estive perto de um grupo assim. Talvez alguns Navy SEALs, sabe, quando eu estava trabalhando em certos programas, mas fora isso você não encontra realmente caras que estão no seu mais alto nível em todos os aspectos. É mágico de se ver. Faça seu trabalho. O amigo dele, Nick Saban, técnico de Bama, ambos têm o mesmo mantra. Apenas faça seu trabalho, certo? E ambos estão no topo em suas áreas. Belichick na NFL e Saban é o maior técnico universitário de todos os tempos no futebol americano universitário. Então, você diz que se queremos mudar nossas vidas, temos que mudar nossos padrões. Fale mais sobre isso. Seu padrão é a frequência vibracional de quem você é, certo? E a única maneira de realmente mudar sua vida é mudar sua atitude, o que, ao mudar sua atitude, muda a sua frequência. Então, se eu elevo o meu padrão, automaticamente eu agora tenho um novo nível de aceitação do que vou permitir na minha vida e do que não vou. E quando você olha para a vida de qualquer pessoa ou de todo mundo tem um padrão específico. Caso contrário, você não obteria os resultados que está obtendo em sua vida. E então, o primeiro jeito de mudar o que quer que seja que você queira mudar na sua vida, seja a sua saúde, sejam seus relacionamentos, seja a sua carreira, o primeiro passo é mudar essa frequência, que é o padrão. E, ao criar um novo padrão, você cria um novo teto que permite agir com base nessas novas ideias. Aquele espaço que existia, aquilo é uma ideia totalmente nova, uma síntese do que posso criar neste mundo que nem era imaginada antes porque seu padrão estava aqui e era mais baixo. Não quer dizer que era bom ou ruim, é apenas onde você está, certo, né? Estamos sempre em um certo comprimento de onda e nosso trabalho é descobrir ao passar por esta vida. E eu diria que ainda sou jovem, mas quanto mais velho fico, mais percebo que não se trata de fazer, mas de ser quem viemos aqui para nos tornar, para servir e ajudar os outros a chegar a esse mesmo nível. Você pode nos dar alguns exemplos de onde você estava em um certo padrão e então elevou esse padrão e o que aconteceu como resultado disso? E você estava ciente de que era isso que estava fazendo ou descobriu mais tarde? Que era isso que estava fazendo? Sim. Sabe, quando eu estava na faculdade, eu sempre tive um padrão muito alto quando se tratava de esportes, certo? E sabe, não foi acho que foi meu técnico na faculdade, Dwayne Walker, coordenador defensivo. E ele disse, como faz uma coisa é como faz tudo. E meu padrão era, ok, vou dar tudo de mim no campo de futebol americano, mas na sala de aula vou ser medíocre sem me esforçar. Posso não arrumar minha cama todos os dias. E comecei a perceber que todas essas pequenas coisas começaram a afetar todo o resto da minha vida. Existem apenas 2 razões principais para alguém não fazer algo. Alguém não faz o que deveria fazer, o que é esperado. A primeira razão é porque eles têm medo, certo? E vamos falar sobre o medo e por que as pessoas não dão.
dão esse passo. Mas a segunda é que não acham que importa, certo? Uma vez ciente da situação e entendendo que você deveria estar fazendo algo, a segunda razão é que você simplesmente não acha que isso importa. E para mim, eu não achava que importava. Eu não achava que importava se eu tirasse boas notas, desde que eu pudesse continuar jogando futebol americano, certo? E não foi até eu ouvir isso e começar a realmente intuitivamente absorver isso, e foi quando comecei a mudar todas essas dinâmicas na minha vida. Meu técnico sempre dizia que existem esses deuses do futebol americano, por assim dizer, e eles observam tudo. Eles não observam só o que você faz em campo, né? Observam o que faz fora. Observam se está treinando certo, se está assistindo aos vídeos, observam tudo. E quanto mais você faz, quanto mais for congruente com tudo o que é no campo de futebol americano, melhor sua vida será. Eu não entendia isso, né? Quando comecei a incorporar o fazer a coisa certa em todos os aspectos, comecei a elevar meu padrão para ser o melhor, não só no campo de futebol americano, mas em todo o resto. Foi quando minha vida começou a mudar completamente. Você estava na UCLA, pelo amor de Deus, é difícil pra caramba entrar lá, sei que você é inteligente, porque fui conselheira de uma fraternidade feminina lá por anos em Los Angeles. E aquelas garotas que passavam por lá, Brett, todas tinham notas 4.0 ou mais. A gente ficava tipo, como você escolhe alguém com base em notas? Você está lá com estudantes brilhantes. E minha sogra foi vice-presidente do Grêmio Estudantil lá na década de 1940 e era inteligente pra caramba também. Sei que você é muito inteligente, por isso acho interessante que você era inteligente o suficiente para saber que dava para se virar aqui com essas notas. Mas quando você teve essa revelação de que se realmente se dedicasse e tirasse notas boas, as coisas se ajeitariam, isso me lembra ouvir um general ou alguém dizer uma vez que uma das coisas mais importantes que podemos fazer ao acordar é arrumar a nossa cama. Você já ouviu isso antes? É o mesmo princípio, não é? É o mesmo princípio, porque, sabe, ao acordar, a primeira coisa que você quer fazer é algo que possa contar como uma vitória, certo? Porque a mente, quando você consegue se convencer a pensar quantas vitórias consigo ter em um dia, você começa a construir esse eu, esse personagem dentro de você que te permite querer ser melhor. Mas quando eu acordo e meio que saio da cama, eu acordo e volto e minha cama está meio bagunçada, tive um dia difícil, sabe? Você fica tipo, por que eu não arrumei minha cama? Né? Você meio que pula de volta na cama e vai para o dia seguinte e meio que leva o dia anterior para o novo dia. E, sabe, eu sei que ele diz isso, o general de quem você fala, ele diz, se você chegar em casa depois de um dia ruim, pelo menos tem a cama arrumada, certo? É só um daqueles princípios de como posso vencer primeiro, assim que acordo, e depois como posso preparar meu dia para o sucesso. E sabe, não arrumo minha cama todo dia, mas faço certas coisas todo dia que me permitem ficar em um nível máximo de desempenho, por assim dizer, o que mudou drasticamente desde a época em que eu jogava para onde estou hoje. Bem, se você começar a arrumar sua cama todo dia, você pode se elevar a outro nível de excelência, como mãe, acredite. Eu sei, pareço minha mãe falando. Eu sei, tenho idade para ser sua mãe, mas o engraçado sobre arrumar a cama é que arrumo a minha todo dia, porque quando entro no meu quarto, sou uma pessoa visual. Quando entro e ele parece bagunçado, porque a cama não está arrumada, a sensação é ruim e quero ficar numa vibração alta o dia todo. E eu acho que isso é algo que você mencionou há pouco, que é estar na vibração daquilo que você quer atrair para a sua vida. E fale mais sobre isso, sobre a vibração e manifestar coisas através da vibração e através de simplesmente fazer o seu trabalho. Sim, tudo na vida é uma vibração, certo? Essa é uma das leis universais, certo? E, sabe, na verdade, estávamos falando sobre, sabe, coisas que importam e não fazê-las porque não importam para você. Sabe, tudo é matéria, certo? E então, quando você entende que tudo que importa é matéria e você descobre, bem, como eu quero importar neste mundo antes de mais nada, certo? E então, se consigo ter essa visão, essa grande visão do que quero, agora tenho que pegar isso e transformar em realidade, certo? Mas tenho esses lugares sombrios na minha vida, esses
elementos que talvez não estejam no nível do que quero, certo? Então, como eu mudo essa vibração, e a primeira coisa é mudar sua atitude, certo? Eu falei sobre isso antes. Quando muda sua atitude, percebe certas coisas diferentes, muda sua perspectiva, ganha uma nova lente para sua visão e olha através dela de forma muito diferente. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é continuar a entender o que é que você quer, porque clareza vale $1 bilhão. Digo isso sempre, se conseguir ter clareza sobre o que quer, faça um exercício com clientes e grupos em que só peço a eles por 5 minutos o que você quer, o que você quer, o que você quer. E o que acontece é que você começa a ver as pessoas, todas elas vão para o mesmo lugar, certo? Ou elas querem amor, querem ser amadas, querem ser queridas, querem liberdade. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Mas quando você tem clareza sobre isso, agora tem que se tornar um ímã para isso e se tornar um atrator, uma correspondência vibracional exata daquilo. E então, como faz isso? Você tem que se tornar aquilo que está tentando atrair. Já está lá, já está no éter, já está na matéria esperando por você, certo? Tem que se tornar essa correspondência vibracional agora. Se quero, digamos, manifestar o amor dos meus sonhos, tenho que me tornar isso agora. Certo? Preciso ter clareza sobre quem é essa pessoa, certo? Não necessariamente. Você ainda não sabe o quem, não sabe o nome dela, mas sabe exatamente como ela ou ele deve ser, se parecer. Você sabe exatamente qual deve ser a sensação de conversar com ele ou ela. Você sabe que tipo de aura eles ressoam quando entram pela porta, certo? Você sabe que tipo de conversa. As coisas que eles querem na vida, as coisas que os inspiram e que aspiram ser, você deveria saber tudo isso. Se não sabe, esse é o passo. Deixe-me dar um passo para trás e perceber o que quero e ter clareza sobre isso. Então, clareza, como disse, vale $1 bilhão, mas quando você tem clareza sobre o que quer, agora tem que começar a magnetizar suas habilidades para atrair isso. Como faz isso? Magnetiza as habilidades. Eu medito todo dia. Sim, eu medito todos os dias. Foi exatamente isso que eu disse. Tem certas coisas que eu faço todo dia que, sabe, além de arrumar minha cama, talvez metade da semana, eu medito religiosamente todo dia. E às vezes eu faço isso 2 ou 3 vezes por dia, dependendo do que está acontecendo. E talvez para lidar com certas emoções, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe como se responsabilizar por suas emoções. E o que acontece quando você não se responsabiliza por suas emoções é que ou as reprime e externaliza de certas maneiras ou reage a elas e as externaliza, certo? Nenhuma das duas é boa, certo? Então, o primeiro passo para entender isso é entrar em contato com suas emoções, certo? E então, eu medito muito e a meditação me permite criar espaços entre um pensamento se tornar uma emoção, certo? Joe Dispenza fala sobre isso, muita gente fala, mas, sabe, você tem cerca de 1 milissegundo entre seu pensamento realmente se tornar uma emoção. E se consigo colocar um espaço entre isso e também entender que a emoção não é um apego a quem você é apenas um sentimento transparecendo no corpo. Certo? E você sabe disso mais do que ninguém. É como se eu pudesse passar por essas emoções sem me agarrar ou criar um apego de que é isso que eu sou. Agora, eu as deixo fluir como se observasse um rio. Eu as deixo passar e então eu permaneço em alinhamento com quem eu sou, minha versão mais elevada de mim mesmo, certo? A meditação é uma ótima e eficaz maneira de eu conseguir elevar minha frequência. Eu diria que a outra, que é um processo muito mais profundo, é a respiração. O trabalho de respiração mudou completamente a minha vida. Diga para todo mundo que não sabe o que é trabalho de respiração. A maioria já ouviu esse termo, mas acho que muitos de nós não temos ideia do que significa. O que significa? Eu sei, é a mesma coisa que fazemos todo dia. Nós respiramos, certo? As pessoas nem percebem que respiram. Algumas esquecem de respirar, por isso o trabalho de respiração, certo? Mas é um tipo de respiração diafragmática, pelo diafragma, em que respiramos fundo pela barriga e liberamos estresse emocional intenso e sentimentos que nem sabíamos que tínhamos. Existem vários tipos diferentes de respiração. Respiração quadrada, tem yoga, certos tipos de respiração na yoga, geralmente é onde você meio que vê isso, mas este é mais eu diria que é um processo mais profundo. Chamo de 20 anos de terapia em uma sessão. Vi coisas magníficas acontecerem em tapetes de yoga.
Poderíamos falar dessas histórias o dia todo, mas permite que você acesse sentimentos e emoções que você nem sabia que existiam. Coisas que você guardou por 10, 15, 20 anos, né? Que você nunca liberou. E o que é muito interessante, e como eu comecei a fazer muito desse coaching de relacionamento, é que eu sempre que alguém está lidando com uma emoção que está ali, geralmente, começa quando eram crianças, sempre volta para a infância, o que é fascinante para mim, porque, sabe, tem um exercício que eu gosto de fazer em que eu olho para qualquer pessoa com quem estou conversando e a imagino com 5 anos de idade, pura e inocente. Porque somos todos apenas crianças, né? Todos nós queremos ser amados, todos queremos nos divertir, todos queremos estar no parquinho. É como se você... É engraçado porque já foi a um evento onde ninguém conhece ninguém e todo mundo fica sentado na sala e é quase como se colocasse um monte de crianças numa caixa de areia. Todo mundo está apenas tentando descobrir quem eles são. E sabe, essa pessoa parece legal, parece segura, vou lá conversar com ela. E você consegue ver como certas pessoas meio que se reúnem nesta área e depois outras, você vê os introvertidos aqui que estão meio que conversando sobre isso. E é tão fascinante ver como as pessoas se juntam, né? Mas somos todos apenas crianças, tentando entender as coisas como adultos. E eu gosto de dizer que alguns de nós ainda são crianças, alguns de nós nem chegaram à idade adulta porque ainda estamos lidando com certas coisas da nossa infância. Certo, concordo com você em alguns pontos. Número 1, pensamentos não têm significado até que lhes demos um. Todos os pensamentos são neutros quando chegam. A maioria pensa que se originam em nossas cabeças, mas não. Vem do éter, com base em nosso nível de vibração, no que estamos pensando a cada momento. Esse é o número 1. Número 2, a emoção, para mim, é um sistema de GPS interno. Ela nos avisa. Ok, isso é válido se a sensação for neutra ou boa. Se for ruim, você mencionou e eu concordo. É sempre baseado em algum tipo de medo. Sim, raiva, ciúme, tédio, luto, o medo em si, tudo é baseado no medo. A questão é um medo real, é um medo racional, algo que vai te machucar ou te matar, ou é um medo irracional? E 99,9% das vezes é um medo irracional, que é uma notícia falsa. Então, essas pessoas com quem trabalha, que têm lidado com essas crenças desde que eram criancinhas, é um medo falso. Certamente isso não anula o trauma pelo qual passaram, mas o que isso os faz sentir sobre si mesmos é falso. É algo que eles inventaram, baseados em fatores externos, opiniões, ao concordar com os pais, outros adultos, a mídia, o espírito da época, o que a cultura pensa, todas essas variáveis entram em jogo. Acredito que sim, Cal. Concordo plenamente com você. E, sabe, a maior coisa que eu percebi quando comecei a fazer este trabalho é que começa no útero. Começa antes mesmo de você chegar aqui. Ah, é mesmo? Ah, sim. Quando você está nos seus primeiros 3 trimestres no útero, então, tudo o que sua mãe passa durante a gravidez, pois no útero, antes mesmo de você desenvolver mãos, pés e outras partes do corpo, você já sente as frequências, certo? E a frequência em que sua mãe vive, se ela estiver estressada na gravidez, você sente isso por toda a gestação, impactando seu desenvolvimento. Se ela tem medo, está em relação abusiva, ou trabalha duro para pagar contas, você sente tudo. E nos primeiros 3 trimestres da gravidez, seu corpo físico se forma e encarna. No segundo, seus padrões, né, emocionais surgem. E então, no seu 3º trimestre, é quando seus padrões mentais começam a se formar na gravidez. E o Jenny Keys fala sobre isso, e isso quase se desenrola durante os primeiros 21 anos da sua vida da mesma forma. Então é quase pré-escrito, predestinado pelo seu Dharma. Não digo que não pode mudar, mas se não for drasticamente alterado pelo ambiente, mãe, pai ou um ou outro, você viverá os elementos manifestados com base nesse desenvolvimento durante os primeiros 9 meses da gravidez dela, o que é fascinante. Eu nunca ouvi isso antes. Nossa. E eu vou te mandar umas informações sobre isso. É realmente hipnotizante. Sim, porque o espírito já me disse 1 zilhão de vezes,
que todos nós escolhemos onde nascemos, quando nascemos, quem está conosco ou não, sabe, onde nós, qual é a situação econômica e tudo isso. Escolhemos antes de encarnar, pois isso põe nossa vida numa trajetória que nos permite explorar e vivenciar o que nosso espírito deseja. E todos viemos com roteiros e subroteiros do que queremos descobrir. Conversei com uma cliente hoje, um bom exemplo, em Honolulu, com problemas de saúde, fizemos uma varredura de vidas passadas para curar o corpo dela. Ela tem muitos problemas de saúde. Recebi essa vida passada dela, foi em 1964. Ela mora em Honolulu, mas naquela vida era um homem. Num barco de pesca em Massachusetts, houve um acidente e perdeu a perna da coxa para baixo. Ficou inválida e usava cadeira de rodas. E ela me disse, ela falou, eu fiquei tão doente que fiquei inválida e não consegui andar por alguns anos e fiquei em uma cadeira de rodas e eu me curei disso e agora estou curando essas outras coisas. Então, um bom exemplo. Há esse roteiro que eu vejo que será uma semelhança de um roteiro que vai de vida em vida. E nós o vemos de uma perspectiva diferente, época diferente, gênero diferente, conjunto de circunstâncias diferente, mesmo roteiro básico. Como essa moça em cadeira de rodas naquela vida passada. Eu não tinha como saber, eu dizia, não consigo inventar isso. É fascinante. Realmente é. Pois é. Sim, e então, como isso se conecta com a escolha dos nossos pais? Porque nos dá a oportunidade de ter uma trajetória, de olhar para isso de script de uma perspectiva diferente. Certo. Você fala de antes de chegarmos aqui, certo? A partir do momento em que a gente encarna e se manifesta aqui, todos esses roteiros, sabe, se foram, não conseguimos lembrar, certo? Uma vez que você está vivenciando, no entanto, correto, você está. Você ainda está vivenciando esses roteiros e você ainda tem uma alma superior, sua alma superior ainda vai manifestar isso. Mas estou falando especificamente das sombras e dos dons que você vivencia no útero da sua mãe, certo? Então, não estou falando necessariamente dos atos que você vai realizar. Estou falando mais sobre essas sombras que você está adotando. Não, no útero, sim, é exatamente isso. Então, as feridas emocionais são parte da equação. Isso tudo faz parte da equação, porque estamos escolhendo aquela mãe e aquele pai, e estamos escolhendo essa experiência no útero. E todas as experiências que nossa vida vai ter, a trajetória para explorar. Então, essa é uma peça da equação que eu nunca tinha ouvido antes, mas faz todo o sentido para mim. Fascinante. É. Sim. Vamos desenrolar isso daqui a pouco, com toda a certeza. Falando de filhos, pais, útero e tudo isso. Seus pais são psicólogos, físicos quânticos ou o quê? Como se tornou tão sábio e com tanta sabedoria tão jovem? Olha, agradeço muito, né? Ainda estou, diria, apenas descobrindo o que estou tentando criar e quem realmente sou. Mas, sabe, meus pais minha mãe se formou na USC, então o lado completamente oposto da UCLA. Ela fez o mestrado dela lá ou economia lá. Então, ela sempre esteve perto de crianças. Ela sempre esteve ajudando crianças. Ela também trabalhou no Tribunal da Criança de Los Angeles. Foi administradora por cerca de 38 anos. Passou a maior parte do tempo em serviços para crianças e apenas vendo todas eu diria que os desafios que as famílias enfrentam. E eu pude ver isso bem jovem, quando ela trabalhou no Disque Denúncia de abuso infantil por um curto período. E eu tive acesso a algumas das informações e alguns dos casos, coisas sobre as quais eu nunca gostaria de falar, mas coisas absolutamente terríveis pelas quais as crianças passam. E então eu vi isso enquanto crescia, e não sei se isso me levou a isto, porque definitivamente não era um pensamento na época. E acho que muito disso se resumiu a eu ter um desejo, eu ter essa necessidade insaciável. E há certas pessoas que têm isso. Eu conheci algumas delas e algumas acabaram se tornando minhas amigas, mas há pessoas que têm essa necessidade insaciável de ligar os pontos, como se quisessem respostas. E eu sempre fui assim, desde que eu
despertei para o fato de que há algo mais certo. Acho que isso faz parte do meu despertar, sabe? Vem acontecendo há 6 ou 7 anos e vai continuar, mas é que uma vez que entendo que há algo maior, algo mais lá fora, tenho que ir encontrar. Então, sabe, eu passei pelo processo de, sabe, usar, sabe, DMT várias vezes. Eu usei DMT provavelmente umas 7 ou 8 vezes na minha vida. Você poderia me explicar o que é esse tal de DMT? Eu realmente não sei o que é isso. A dimetiltriptamina, também conhecida como DMT, é um composto químico natural que é encontrado na ayahuasca. Sim. E você simplesmente não passa por todo o vômito e purgação e tudo mais. Você toma, fica nisso por uns 20 a 30 minutos. Você vai para uma dimensão diferente e então você volta com o que quer que você precise naquele momento. E então foi isso que meio que abriu a minha cabeça, por assim dizer. E a partir daí, sabe, o trabalho de respiração foi a próxima coisa que começou a me abrir em um novo nível, a ponto de eu estar apenas me livrando de camadas da Matrix, camadas de descondicionamento da sociedade, camadas da família que foram condicionadas em quem eu sou. E isso tem sido o auge de aprender, querer saber, fazer perguntas, regressões de vidas passadas e, sabe, trabalhar com pessoas como você, entender por quê e onde e como, uma vez que sinto ter chegado a este ponto, que é hoje. É como se eu achasse que já terminei de descobrir as coisas. Ainda estou descobrindo no caminho, mas para outros, ligando os pontos para ajudar a trazer luz à escuridão deles, porque só há uma maneira de encontrar a luz e é atravessando o túnel escuro que todos nós possuímos. Sim, obviamente você é guiado a fazer isso por conta própria e a ajudar outras pessoas. E eu sempre digo, não precisa de drogas, deixa eu te ensinar. Uma vez que você se conecta com o espírito, você pode levar isso para onde quiser. Porque a maior parte do meu trabalho é como intuitiva médica. Se meu filho ou marido te vissem machucado no futebol americano, diriam: mãe, escaneia ele, vê se rompeu algo. O LCA, ele volta? O que houve? Acontece comigo sempre. A cura energética e todos os aspectos do espírito. Uma vez conectado, você pode fazer tudo. Falar com entes falecidos, escanear alguém energeticamente, de um ponto de vista médico, pode facilitar curas energéticas, pode fazer coisas de vidas passadas, pode dizer o quão perto da morte alguém está. Tudo isso está disponível. Voltando ao que falávamos, como tudo é frequência, nossas cabeças são grandes, antenas parabólicas. Seus pensamentos conectam sua cabeça de antena parabólica à frequência onde a informação é transmitida. É o que você faz, o que fez como atleta e estudioso, sabe? E tudo isso, e o que faz agora em seu aconselhamento. É o que todos fazemos, só não temos consciência disso. Acho que é isso. É metade da batalha, não é? Apenas se tornar consciente. É mesmo. E sabe, se eu, distendi minha virilha 2 vezes jogando pelos Patriots, distendi meu peitoral esquerdo, meu peitoral direito. E se eu tivesse conhecido alguém como você naquela época, teria achado que era louca, sabe? Teria pensado, tipo, de jeito nenhum, sabe? E mesmo que tivesse me dito a verdade e eu tivesse pensado, ok, isso faz sentido, minha mente não teria sido capaz nem de compreender, porque minha frequência não estava lá. E é por isso que se torna algo tão crucial pra gente. Acho que grande parte do que estou aqui para fazer é ajudar a elevar os homens. Porque é muito desafiador fazer os homens se moverem nessa direção e entenderem a maneira como o mundo realmente funciona. E sabe, muito disso é o sistema e a sociedade. E como você sabe, o feminino está trazendo essa essência espiritual para o mundo. E, sabe, vejo que a maioria das mulheres não consegue estar em relação com homens. Muitos relacionamentos em que estão, elas começam a sair porque estão despertando e a contraparte não acompanha. Eles simplesmente não sabem. Então, sabe, acho que isso adiciona um elemento quando digo que joguei na NFL, mas também acredito nisso. Certo. Eu posso sim, eu ainda consigo te dar uma surra, pode apostar. Eu ainda consigo.
Mas sim, eu acredito nisso de todo o coração. E eu quero que você confie em mim, porque se você confiar em mim, eu vou te mostrar algo que você nunca viu antes, certo? E então isso eu acho uma parte disso. E eu acho que 2024 vai ser um grande ano, onde eu começo a mover os homens nessa direção. Mas por algum motivo, agora calhou de serem mulheres, sabe? Pelas quais eu fui atraído pelo elemento de entender como as mulheres operam, mas também entender o caos, ou pelo qual as mulheres têm que passar constantemente. Caos, incluindo o quê? Todo o caos, o que todo esse caos realmente inclui na sua O mente? caos de ter que ser algo que não se é para um grupo de pessoas, não para a sociedade como um todo. Ter que se maquiar, ter que ter uma certa aparência, mesmo ainda tendo essa aparência sendo objetificada a ponto de não parecer boa o suficiente ou bonita demais, agora você está lá. Tem um novo conjunto de princípios e regras. O fato de que você nunca está realmente segura, certo? Você se preocupa em andar até o seu carro. Você se preocupa, será que tem alguém no meu banco de trás? Tem alguém me seguindo? Estou com minhas chaves? Talvez eu precise comprar spray de pimenta, certo? Não pode sair sozinha, não pode sair para uma caminhada. Em certas partes do mundo, você realmente tem que viajar com amigos para sua segurança. Sempre tem que estar com notificações ativadas. Se sai em um encontro, diz para sua amiga: ei, me ligue a tal hora, veja se estou bem. Você vive num mundo que nunca foi seguro e o feminino foi reprimido por milhares de anos, certo? E esta é a primeira vez na história da humanidade que estamos começando a ver o feminino realmente ser elevado ao nível que deveria, mas nós ainda temos décadas pela frente, certo? E então, quando falo sobre o caos, estou falando da caça às bruxas da Europa, dos anos 1500 na Europa. Estou falando de tudo pelo que tivemos que passar, ou melhor, as mulheres tiveram que passar ao longo desses milhares de anos. Isso é o caos. E é por isso que as mulheres lidam com tanta coisa e é tão difícil encontrar esse lugar seguro, ou em um homem, devo dizer, porque a maioria dos homens não sabe como proporcionar isso. Acham que é estabilidade financeira, ou, sabe, alguns sentem que é um lado emocional ali, mas muitos homens não conseguem falar sobre suas emoções livremente, certo? E então é tipo, como você pode criar um recipiente onde o feminino possa prosperar absolutamente? É nisso que realmente acredito que estou aqui para ajudar a mudar nessa direção, para isso neste momento. Daqui a um ano pode mudar, mas agora é para onde toda a minha atenção e esforço tem ido. Isso foi profundo. É pesado, eu sei bem. Isso foi bem profundo. Sim. Quero saber mais sobre as chaves genéticas. Fale-nos sobre elas. O sistema foi criado por, como eu disse de novo, Richard Rudd, e ele teve essa síntese durante 3 dias, meio que desse fluxo de luz entrando onde recebeu as chaves genéticas. 64 códigos de DNA que estão conectados. Porque no cérebro, para entendermos qualquer coisa, precisamos de palavras, certo? E então, é quase como um processo psicológico. O fundamento de tudo isso, sombras, dons e sua verdadeira essência de quem tenta se tornar interconectados em nosso DNA. Cada pessoa tem um perfil específico, o hologenético, que tem todo o seu roteiro de chaves genéticas ligado à astrologia e ao I Ching, com base na sua data e hora de nascimento, para aqueles que não sabem exatamente o quê. O que é I Ching, para quem não sabe? Sim, o I Ching é um livro escrito, acho que por volta de 500 a.C., por um dos primeiros imperadores chineses. Descreve as estações do mundo. Ele faz isso. Praticamente descreve como o que estamos aqui para fazer, quando estamos aqui para fazê-lo. Ele nos mostra meio que o que está acontecendo no futuro, as estações, muito semelhante a como você pode olhar para as estrelas e ver o que está por vir. E então o I Ching foi realmente usado para construir isso, e depois a astrologia foi usada para meio que interligar os três. Então, eu sou muito fascinado por isso, porque o que me permitiu fazer foi entender cada elemento da minha vida. O mais importante é o propósito, certo? Quando você realmente entende o seu propósito, não o propósito que você pensa, mas o propósito que está embutido no seu DNA, começa a operar em nível bem mais alto. Também começa a entender que não está aqui por
dinheiro, nem por si. Está aqui para realizar seu maior potencial e agir a serviço do. Há 3 sequências nas chaves genéticas pelas quais ele se move que permitem encapsular quem você é. A primeira é a sequência do gênio, que tem 4 chaves genéticas e é sobre o trabalho da sua vida. O que está aqui para aprender, o que te mantém saudável. Seu propósito, certo? Move-se através deste trabalho de vida proposital para a maior sequência das chaves genéticas, a sequência do amor. É chamada de sequência de Vênus, obviamente por causa do amor, mas é a maior parte das chaves genéticas. Acabamos de fazer um curso em grupo de 6 semanas sobre a sequência de Vênus e passando por isso. Isso é tudo sobre seus relacionamentos. É tudo sobre você aprender a abrir seu coração. A maior jornada da sequência de Vênus é ser capaz de amar algo que é completamente impossível de amar. Como você abre seu coração tão amplamente que ninguém pode fazer nada com você a ponto de você não conseguir encontrar amor dentro deles. E isso é tão desafiador. Eu diria que provavelmente um dos mais desafiadores e exigentes cursos que já fiz, porque te força a olhar para cada coisinha que você passou na sua vida. Sejam todos os seus relacionamentos, seja sua ferida sexual. Como um adolescente entrando na vida adulta, seja seu quociente espiritual, seu QE e seu QI, a linha que compõe seu intelecto, certo? E então nos leva ao nosso âmago, né, de quem somos no amor. E meio que encapsula isso em um grande tipo de fenômeno. A parte final é a pérola sobre como se tornar próspero. Prosperidade é diferente de riqueza, certo? Riqueza é acúmulo de energia ou dinheiro, enquanto prosperidade é encontrar dinheiro quando precisa, certo? Ser capaz de ter a comunidade e as pessoas certas ao seu redor para cultivar isso e entender seu papel no todo, certo? Nem todos somos líderes. Algumas pessoas devem ser uma certa parte na engrenagem e saber disso te ajuda a prosperar seguindo o seu fluxo. E cada uma dessas chaves genéticas tem uma sombra. Nós dizemos que toda sombra tem um dom. E então a maneira de atravessar essa sombra, e uma vez que você entende essa sombra, é passar por ela e ir para o seu dom. Uma vez que você está no seu dom, é aí que você é capaz de magnetizar esses dons. E não é nada disso. Não é como o sistema de, é um videogame. É mais sobre a sutil arte da contemplação. É sobre contemplar, fazer pausas, ser capaz de reconhecer e ver onde essas coisas estão se manifestando na sua vida, né? Isso não é um atalho para passar pela vida e dizer, sabe, é aqui que eu estou. Isso é uma nuance sutil de, esta é a minha sombra. Minha sombra era inadequação, certo? Uma das minhas sombras é a inadequação. Onde isso aparece na minha vida, Brett? Onde você tem manifestado a inadequação na sua vida? Ao olhar para a minha vida, percebi que manifestava inadequação por toda a minha vida, porque eu sofria bullying desde a 6ª série. E eu sempre senti que não era o suficiente. Eu sempre senti que tinha que provar para alguém porque eu pertencia. Mas na verdade não era sobre por que eu pertencia. Eu só queria ser amado. E eu estava tentando e nunca senti que me encaixava em grupos. E sempre tive problemas em grandes grupos e era apenas a inadequação que residia em mim, e eu realmente não tinha percebido essa verdade até o momento em que eu ler as chaves genéticas, certo? E, sabe, vou te dar outro exemplo. Eu tenho esta chave genética 36, uma das sombras é a turbulência. E a turbulência é toda sobre drama na sua vida e criar drama, e geralmente se resume à sua sexualidade, certo? E entender a luxúria, que sabe o que é luxúria. E eu não entendia isso até que as chaves genéticas colocaram dessa forma. É quando você busca uma experiência de maior magnitude e você está tentando fazer isso sexualmente e muitas vezes isso é por medo. E esse medo está passando pelo desejo sexual de tentar manifestar, seja lá o que for, a próxima coisa na sua vida. E então
Há desafios que sempre tive e nos quais trabalhei. Tenho 37 anos e passei a maior parte da vida adulta tentando superá-los. Carreguei-os comigo, levando-os de um relacionamento para o próximo e depois para o seguinte, em ciclo contínuo, e eles não iam embora. E eu tentei consertá-los. E não foi até que comecei a ler as chaves genéticas e comecei a aprender sobre meu perfil, e comecei a entender minhas sombras, e comecei a entender meus dons e como sair das sombras, certo? Não é só dizer, esta é sua sombra é a inadequação. E é isso, está te dizendo por que você é inadequado, de onde vem, de onde se origina no coletivo. Cada frequência de sombra presente nas chaves genéticas, especificamente nos 64 códigos do seu perfil, é baseada no coletivo. Todos nós as temos, apenas algumas delas se destacam mais proeminentemente em nosso perfil individual. E então, quando eu entendi que não era só eu, que era todo mundo que está lidando com isso, foi quando eu comecei a despertar de verdade. E, assumir a responsabilidade. Mas 2, ser capaz de entender por que eu sou do jeito que sou. E eu sei que foi uma explicação longa, mas eu tinha que passar essa ideia. Sim, mas isso levanta pontos que valem a pena mencionar. Primeiro, todos os espíritos são puro amor. É interessante que a raiz de tudo isso seja o amor. E as pessoas me desafiam quando digo isso. Como o espírito de Hitler ou de um assassino em massa poderia ser puro amor? Esse é o papel que desempenham nesta encarnação. O espírito, a alma deles, é puro amor, interpretam um papel. Pense nos atores. Um ator com carreira incrível. Todos, sem dúvida, dirão que seu papel favorito foi o vilão, por ser tão multifacetado e divertido de interpretar os vilões. Então, esse é o número 1. A outra coisa também é que tudo é perfeito, como se desenrola em nossas vidas. E o que me vem à mente com você, Brett, é, meu Deus, você sofreu bullying. Bem, você mostrou a eles, pelo amor de Deus. Quer dizer, você é um superdotado extraordinário. Você foi para a UCLA, que é para onde os mais brilhantes dos brilhantes vão, em primeiro lugar, para a faculdade. E então você jogou não só na primeira divisão do futebol americano, mas na NFL. Essa é a elite da elite no universitário, e você pega um pequeno grupo desses atletas e os coloca na NFL, que é realmente a elite da elite. Então, isso foi obviamente um fator de motivação para você. Tipo, ok, tudo bem, vou mostrar para vocês. Estivesse você ciente disso ou não? E também, o que isso fez foi te levar para onde você está agora. Então, o ponto é, tudo o que passamos na vida tem um lado bom. Toda nuvem escura tem um lado bom, nos guia ao que nosso espírito quer explorar e experienciar à medida que expandimos em cada vida. No fim, tudo é amor. É verdade, e concordo com você, podemos discutir, as pessoas podem debater, mas sempre voltarei a isso, todos só queremos amor. Qualquer sombra que você lide, tudo se resume ao amor, mas exemplo perfeito do que dizia, e agradeço, mas o ego pode ser de fato seu melhor ou pior inimigo. Eu sempre digo isso. E o ego, para mim, me impulsionando, sabe, no ensino médio e na faculdade, e querendo ser visto, e querendo ser entre aspas, o cara, certo? Isso me permitiu chegar até a NFL, certo? Eu estava disposto a morrer no campo de futebol americano porque era assim que esse sonho era importante para mim. E sabe, eu também vi onde o ego era o inimigo, porque quando cheguei à NFL, eu ainda tinha essa necessidade insaciável de ser amado e de ser o melhor e de ter todos os, sabe, eu achava que queria todos os olhos em mim. E, sabe, isso me forçou a vivenciar certas dinâmicas na minha vida de uma forma que não era a melhor, para me ajudar a jogar no mais alto nível, sabe? Então, sabe, eu me lesionei 3 anos seguidos nos Patriots e muitas coisas aconteceram que poderiam ter sido diferentes se eu não estivesse lidando com isso. Mas eu treino, sabe, jovens do ensino médio agora. E, sabe, eu puxo um perfil do Gene Keys de vez em quando para ver o que eles estão passando, porque se eu puder ajudá-los aos 15, 16, 17 anos a entender por que estão lidando com o que estão lidando, quando forem adultos, quero dizer, eles serão uma versão completamente diferente de si mesmos. E é disso que estamos falando, sobre elevar essa frequência. É a consciência de quem eu sou, certo? Isso também muda a lente pela qual você vê sua realidade.
Exatamente. Quais os detalhes de como você faz o código genético? É preciso fazer um teste genético? Você quer dizer, como é que funciona? Como é que se faz isso? Tipo, qual é o processo, Você, sabe? é só passar o cotonete? Sim, sim, sim. Não, na verdade, nós não fazemos isso. Como funciona? Como você chega ao ponto em que pode decodificá-lo? Decodificar não é algo tão complicado assim. Apenas demanda um pouco de tempo. Leva tempo e exige uma certa vontade de aprender e se aprofundar. A melhor maneira, eu diria, é ir em genecase.com. Há um link que você pode clicar onde diz perfil gratuito. É só ir em genecase.com e preencher seu perfil. Pede nome, e-mail, data de nascimento, local e hora de nascimento. Se você não sabe a hora que você nasceu, coloque meio-dia. Isso deve te dar a leitura mais precisa. E passe por isso e clique em enviar. Puxará seu perfil inteiro em segundos e te dará os primeiros 4 parágrafos sobre o trabalho da sua vida, o que aprender, o que te mantém saudável e seu propósito. Esses 4 parágrafos ali, se você os ler, eles tocarão sua alma. A primeira vez que eu os li, eu percebi por que eu estava me esforçando tanto e percebi por que eu não precisava me esforçar tanto na vida, certo? Isso me deu uma perspectiva que eu buscava há muito tempo, né? Também me mostrou o que preciso para ser saudável. Para mim, tudo gira em torno da expansão. Eu tenho que estar expandindo, seja nos negócios, seja pessoalmente, seja financeiramente. É tudo sobre expansão para mim. Então, apenas entendendo essas coisas, você começa a operar sob uma luz diferente. Começa a ver as coisas diferentes. Então, esses 4 parágrafos são um prelúdio. É o suficiente para absorver, digerir e contemplar. Abaixo disso está seu perfil. É aí que se torna desafiador. Mas Richard faz um bom trabalho em te dar uma espécie de... Ele te dará um Gene Key gratuito, onde ele narra e você ouve o Gene Key do trabalho da sua vida. Ele explica sobre o que é esse Gene Key, por que você tem sua sombra, qual é o dom e qual é sua verdadeira Siddhi, que é quase como uma essência crística mais elevada e plena, ser encarnado e viver a experiência neste planeta. Uau! Certo, vou dar uma olhada nisso. Vamos colocar nas notas do programa também, por favor. Se você quiser me enviar um link, sabe, se você puder estar conectado a ele, ficarei feliz em colocar isso nas notas do programa se você me mandar. O interessante sobre isso é que isso é coisa de astrologia, sobre a qual você estava falando antes. Sabe, onde você nasceu, quando você nasceu, tudo isso. A primeira vez que fiz uma leitura astrológica, a moça com quem trabalhava perguntou: "A que horas você nasceu?" Eu disse: "Não sei, não diz na minha certidão de nascimento." Ela disse: "Mas como assim não diz? Isso é incomum." Eu disse: "Não diz." Então, nasci em Columbus, Ohio. Eu liguei para a pessoa do registro civil do estado para certidões de nascimento e ela disse: "Sim, alguém." Minha nossa, alguns gênios de meados dos anos 50, meados dos anos 60 disseram: "Não precisamos da hora de nascimento. Não está na certidão de nascimento de ninguém que nasceu no estado de Ohio durante esse período." Sim. Meu Deus, sério? E então ela disse: "Bem, eu preciso da sua hora de nascimento." Então, sabe o que eu fiz, Brett? Eu perguntei ao meu pai ainda estava vivo naquela época. Ele disse: "Não sei." Estávamos numa sala de espera, luzes fluorescentes com as 4 crianças. Não saberia dizer. Chamei o espírito da minha mãe, perguntei: "Mãe, a que horas nasci?" Ela disse: 3h31 da tarde. Eu disse: "Ok." Então, eu mandei para essa moça, que era astróloga, e ela disse: "Tudo bem, vou te mandar várias coisas que deveriam ter acontecido na sua vida nessas diferentes fases da sua vida." Tipo, eles trabalham a cada 7 anos. E 7 na Bíblia é o número do propósito espiritual. Perfeição, curiosamente. E então ela disse: "Vou te dar várias coisas. Me diga se essas coisas aconteceram durante esses anos." E ela acertou em cheio. Quer dizer, foi perfeito. Foi assim que descobri a que horas nasci. Para vocês que ouvem. Sim, quem não sabe a hora que nasceu pode usar meio-dia ou 12 horas, como o Brett disse. Ou, se seus pais já faleceram e você nasceu em Ohio entre os anos 50 e 60. E a hora não está na certidão. Pergunte à sua mãe: "Mãe, a que horas nasci?" Se sua mãe for falecida,
voltando à cabeça de antena parabólica, Brett, você pensa em alguém que conecta a sua cabeça de antena parabólica à frequência deles e todo o espírito. Tem uma frequência que mantém por todas as suas vidas. Então, para falar com qualquer pessoa que já faleceu, se você a conhecia ou não, é irrelevante. Você quer falar com o Elvis, quer falar com o Napoleão, não importa. Pensa neles. Isso conecta a sua antena parabólica à frequência deles. Apenas pergunte: a que horas nasci? Descobrirá. Meu Deus. Exato, né? Adoro. Então, não é como DNA, tipo 23andMe, onde estudam seu gene, sua composição genética real, parece mais voltado para a astrologia, que é incrivelmente precisa na maior parte do tempo. Correto. E você pode realmente puxar cada gene key e correlacioná-lo diretamente com onde ele se encontra na sua linha astrológica, bem como onde ele se encontra no desenho humano. Para quem está muito interessado ou conhece bem o desenho humano, está diretamente interligado para ver os trânsitos exatos, o que é mágico. Bem, e todos os governantes e os papas e as pessoas, os reis e rainhas e toda essa gente, desde o início dos tempos, todos tinham astrólogos que estavam em sua corte ou faziam parte de sua, equipe de gestão ou o que quer que seja. E, puxa, até o presidente Reagan, Nancy Reagan foi muito criticada por isso, porque depois que ele foi baleado, Nancy Reagan pediu a um astrólogo para fazer o mapa dele e eles agendaram as diferentes reuniões e viagens dele e tal, com base nisso. Porque ela não, ele quase morreu. E ela foi muito criticada por isso na época. Mas eu pensei, pelo amor de Deus, todo mundo que tem acesso a esses astrólogos os usava desde o início dos tempos. Sim, em todas as culturas, de fato. Sim. Quem quiser saber mais, estará nas notas do programa. Os links estarão nas notas do programa. Voltando ao relacionamento, mais algumas perguntas enquanto encerramos. Quando uma pessoa está em um relacionamento amoroso, essa pessoa faz a escolha de ser feliz ou os componentes de seu relacionamento predeterminam a felicidade? É tudo sobre o processo de pensamento. Ou é que este é o código genético deles e não há compatibilidade? Independentemente do quanto você se esforce para ter uma frequência de felicidade, sobre si mesma, faz sentido? A minha pergunta. Faz. Eu acho que, a primeira pergunta que eu tenho é: o que é felicidade para eles? Right? O que é felicidade para você? E a segunda pergunta, ou a segunda coisa que eu diria sobre isso, é que nas chaves genéticas, nós dizemos que todo relacionamento é uma oportunidade para você encontrar um relacionamento maior dentro de si mesmo. Poderia ser a combinação perfeita feita no céu, com certeza. Ou poderia ser algo totalmente contra a maré. Exato. Porque nós criamos, geralmente quando vemos arquétipos que são criados, eles são criados em nossos parceiros. Exato, que estamos apenas vivendo através deles. E então, vou dar um exemplo perfeito, E eu tenho uma cliente que estava em um relacionamento e ela nunca tinha sido tratada da maneira certa durante todo o relacionamento, da forma que ela queria ser tratada. Ela está neste ponto, pronta para ir embora. E eu a incentivei a ficar, porque ela ficou com um homem quando estava despedaçada. E ela achava que aquela era a vida que queria, mas agora ela tem esse despertar e espera que ele esteja no mesmo nível, mas ele foi a mesma pessoa o relacionamento inteiro. Não se pode pedir para alguém mudar da noite para o dia, certo? E então, ela estava muito hesitante, mas eu a incentivei a seguir em frente e olhar com uma lente diferente e falar com uma lente diferente e não presumir que ele vai te dar a mesma resposta que ele sempre dá, certo? E então eu disse: ei, pergunte a ele se ele faria isso com você. Porque, ela queria que ele fizesse algo com ela que a faria extremamente feliz. E eu disse: não chegue lá e diga, presumindo que ele vai dizer não, não chegue lá com o medo de que ele vai dizer não. Vá com o coração aberto e diga: babe, significaria o mundo para mim se fizesse isso comigo. Isso realmente significaria muito para meu coração. Faria. E ela:
Acredite ou não, Julie estava apavorada para fazer essa pergunta. Tipo, apavorada. Você pensaria que, sabe, sabe, que ela ia para a cadeia ou algo assim. E quando ela fez a pergunta, ele disse que sim. Ele disse sim, certo. E isso mostra a cada um de nós que nós somos nosso próprio pior inimigo e nós somos nossa própria barreira para abrir o que quer que seja que queremos em nossa vida. E então, para responder a sua pergunta, alguém pode encontrar felicidade em qualquer pessoa, com certeza, mas acho que tudo se resume a princípios e a limites e valores que você quer na vida. E se o seu parceiro não for capaz de te dar aquilo que você precisa, então, e essa é a primeira pergunta, meu parceiro é capaz de me dar isso? Se eu continuar exatamente quem eu sou, e se a resposta for não, então você provavelmente vai ter que ir embora, certo? Porque as duas coisas essenciais no relacionamento são comunicação e a necessidade insaciável de querer se tornar e tornar seu parceiro melhor. E se essas duas coisas não existem, se não conseguem se comunicar, se você não quer ser melhor, se você não quer uma dinâmica, o problema nos relacionamentos pensamos que são apenas as duas pessoas, quando o relacionamento é, na verdade, uma trindade. Existe uma terceira parte nesse relacionamento. O relacionamento em si, na maioria das vezes, você alimenta seu parceiro ou a si mesmo, mas não aquela caixinha que chamamos de relacionamento. E quantas fichas você colocou na caixa do relacionamento? E quando você realmente olha para a maioria dos relacionamentos, as pessoas não estão mais colocando nada. Aqueles que estão estagnados, os que não estão crescendo, eles não estão colocando nada no relacionamento. Eles se tornaram complacentes, se tornaram dóceis. Ninguém quer falar sobre nada porque não querem estresse, né? Não querem se sentir na defensiva e é impossível vencer. É uma resposta longa, mas para a sua pergunta, a felicidade em você encontrará a felicidade em seus parceiros, pessoas felizes que vivem vidas felizes. São pessoas que estão apaixonadas por si mesmas, que estão apaixonadas por outras pessoas, não o contrário. Sim, eu concordo. Quando você está trabalhando com alguém, tem sido minha experiência, Brett, que sempre há um componente emocional em toda situação médica, antes de qualquer tipo de condição médica se manifestar, sempre há um componente emocional ali, que eu chamo de bloqueio de energia. E como parte do trabalho de cura que faço com os clientes, eu entro e encontro onde está esse bloqueio de energia e me dão onde foi. É como se eu estivesse entrando em um filme e visse essa cena do que estava acontecendo e eu digo ao meu cliente, ok, 1964 é o que vejo. Faz sentido? E em mais de 90%. Das vezes, eles confirmam, sim, aconteceu. Eu sei que você se depara com isso. Quando está ajudando seus clientes, onde emoções reprimidas, como você disse sobre ser na infância, normalmente, que elas podem causar e se manifestar em condições médicas. Tem algo a compartilhar sobre um cliente, talvez uma história onde você encontrou isso? O que percebo é que, uma vez iluminado, esse bloqueio de energia é removido e o corpo naturalmente se cura e se mantém plenamente saudável. Você já se deparou com isso em seu trabalho e com seus clientes? Geralmente, Julie, o que encontro é a capacidade de... Porque não tenho os dons que você tem, embora trabalhe neles. Mas sou capaz de identificar desafios emocionais ou traumas entre as idades de 6 e 14 anos. Porque é geralmente quando os padrões emocionais se desenvolvem na maioria das pessoas. De 1 a 7 ou de 0 a 7 é quando nosso corpo físico encarna. Se algo traumático aconteceu nesse tempo, geralmente certas partes do nosso DNA não
não se ativaram completamente, Sabe né? qual foi Podemos o trauma rastrear que é até aquele que ponto. aconteceu. E então, o que usei com uma colega minha, o nome dela é Candice Forboio. Ela é uma intuitiva médium psíquica. Especializa-se em somática psíquica, que é, como sabe, do corpo. Conduzimos através de uma, chama-se uma caminhada, mas os fazemos incorporar um elemento daquele trauma e os conduzimos através dele, vendo onde se manifesta no corpo e como superá-lo. Essas caminhadas foram, eu diria, das coisas mais mágicas que já vi. As combinamos com as chaves genéticas. Caminhávamos pelas sombras, caminhávamos pelos dons e vimos avanços tremendos nessas 6 semanas, mais ou menos, de mulheres se livrando de camadas de bagagem emocional que carregavam por 20, 30 anos de família, mortes, de filhos, relacionamentos. Está tudo lá e podemos rastrear. Então, para responder a sua pergunta, sim. Eu só não consigo identificar com tanta precisão quanto você ainda. Eu enfatizo o ainda. Porque você vai me ajudar com isso. Vou te ajudar com isso, mas não precisa esperar ter minha idade para fazer isso. Vamos te ensinar rapidinho. Por que encarnamos? Porque assim escolhemos. Nós escolhemos. Nós escolhemos vir para cá. Nós escolhemos estar na família, na dinâmica, nos relacionamentos, na energia em que estamos e escolhemos estar aqui para aprender, porque estamos aqui para vivenciar, para experienciar a realidade que nossa alma quer experienciar. E então a encarnação é uma decisão que você tomou há muito, 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 muito tempo. E a maioria de nós esteve aqui várias vezes, certo? Continuamos voltando porque queremos experienciar. Odiamos quando estamos aqui e partimos pensando, não me canso, me deixe voltar. Então, sim, todos nós, de fato, tomamos a decisão de vir para cá para experienciar e temos múltiplas decisões a tomar, mas a maior decisão, em última análise, a tomar é seu karma vence sua força de vontade. Sua força de vontade é maior que o karma. E quando decidir isso e superar, é aí que a mágica, a alquimia, certo? É aí que você alquimiza cada detalhe da sua vida e cria a vida que quer. Estamos aqui para viver abundantemente e prosperamente. Tudo se resume a você ser capaz de atravessar sombras, superar desafios e se tornar quem deveria ser. Sim, bem dito. Que conversa fascinante, de longo alcance e abrangente aqui com você, meu caro. É absolutamente brilhante e charmoso. Então, obrigada por dedicar seu tempo para se juntar a nós e compartilhar sua sabedoria conosco hoje. Como as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Obrigado, Julie. Foi um prazer absoluto. Você é um encanto e a primeira fanática por futebol que eu conheci no mundo espiritual. Então, foi um prazer enorme. Mas as pessoas podem me encontrar no Instagram, é onde eu respondo mais rápido no momento. Até o ano novo terei um site no ar, mas o Instagram é Brett_Lockett. E eu sou, como eu disse, extremamente responsivo. Pode encontrar tudo sobre as chaves genéticas, tudo sobre mim lá. E sempre aceito perguntas. As pessoas perguntam como a astrologia está ligada ou o que significa. No meu perfil das chaves genéticas, adoro falar sobre isso e ajudar as pessoas. Por favor, perguntem e venham me visitar. Certinho, pode deixar? Certinho, pessoal. Por hoje é só enviando muito amor do nosso docilar no Alabama e da Califórnia para Los Angeles, onde o Brett está. Nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Obrigado por... Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.